Vem com o Rivaldo, bateu, largou, o goleiro bateu, Ronaldo, é gol! O gol é o ápice do futebol e é o ápice de uma transmissão, tanto no rádio quanto na televisão. É um momento especial do jogo, então o locutor tem que soltar a voz, tem que gritar o gol. Futebol sem gol é igual macarrão sem queijo. Futebol sem gol é igual amor sem beijo. O gol é tudo do futebol, é a alma do futebol, independente de ser golzinho ou golaço. Obviamente que o golaço, existe a diferença da narração, a emoção de você ver uma pintura de um gol maravilhoso, um gol fora do comum. Obviamente que você transmite isso de uma maneira bem diferenciada. Mas o gol é o que a gente espera. A pior coisa para um narrador esportivo, para um locutor, é ter um jogo de 0-0. Quando você irradia um jogo de 0-0, você sente que você não fez a sua marca no jogo, sabe? Eu acho que o gol marca você. O gol é que é o cume, né, da transmissão. O gol é onde você põe toda a sua emoção para fora. Sadeques para Paulinho, Paulinho recolheu, arrancou por dentro, abriu na esquerda para Emerson, chegou na área, entrou, bateu, que golaço! Quando você vê um gol, um grito de gol, você se aproxima do rádio e vai querer saber de quem foi, como foi. Então é super importante a narração perfeita, ou perfeita não, ou quase perfeita, ou muito emocionante de um gol. É o dó de peito do Caruso, é o dó de peito dos grandes cantores de ópera. É o momento máximo de uma transmissão, vamos dizer, é o momento do beijo da mocinha e do mocinho na novela. É o gol. Futebol sem gol não tem graça. Atenção, vai sair o goleiro, falhou, mandou, cabeceia, gol! Subiu, entrou, Dario, é fogo! Gol! Gol! O narrador é a imagem daquilo que o ouvinte, entre aspas, está ouvindo, né? Ele vai ter que ver pelo narrador. Um importante porta-voz entre o futebol e o ouvinte. Você tem que dizer onde ele está com a bola, quem está na marcação, quem está próximo, para quem ele pode passar, em que setor do campo ele está, o que está prestes a acontecer, e numa velocidade absurda. É muito difícil. Narrar futebol não é gritar. Narrar futebol não é dar emoção num lance que a bola passa 5 metros longe do gol. Narrar futebol em rádio é ser verdadeiro. Não é só a velocidade, as pessoas precisam entender o que você está falando. Você não pode entrar numa narração desenfreada e que ninguém entenda o que você está falando. Tudo que você queira fazer, dá para fazer com o rádio do lado e recebendo informações. O rádio, ele é agilidade e ele tem essa vantagem física, que eu acho que é fundamental para a sobrevivência no rádio. O rádio não exige que você olhe para ele. Ele tem que mexer com a imaginação de quem está ouvindo. Então, por isso que ele é diferenciado assim. Então, por isso que o rádio é uma emoção pura e única. Essa característica, esse jeito fácil de você consumir o rádio, eu acho que é uma marca do rádio insuperável, única. Uma multidão está atrás do gol de entrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. Atenção, correu para a bola, Pelé parou, atirou. Pro gol! Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol.
todo mundo morava no interior mesmo e não tinha muita coisa para fazer. E os caras gostavam de futebol e narravam futebol. O narrador de esportes, o narrador de rádio, ele tem, a maioria deles, a origem no interior. Você pode ver a história dos grandes nomes do rádio, eles começam no interior. O Pedro Luiz é do interior, o Flávio Araújo é do interior, assim, Fiore Giliotti é do interior, o Rio de Janeiro, por exemplo, o Jorge Cury do interior, era do interior de Minas. A questão do rádio do interior é que você necessariamente vai trabalhar com diversas coisas. Então você faz reportagem de campo, você faz locução em noticiário, né? Você redige aquilo que você lerá no noticiário. Então, você acaba lidando com diversas situações e tendo de aprender muitas coisas. O rádio da capital não dá chance para que você comece. Você não pode bater as portas da Bandeirantes, ou da Jovem Pan, ou da Globo e dizer eu quero ser locutor esportivo. E no interior há, além da variedade imensa de valores, a oportunidade para que um elemento jovem consiga se aprimorar em sucessivas transmissões. É ali que você aprende a se lapidar, é ali que tem a grande lapidação do profissional. Que você aprende de tudo, você aprende a montar esse equipamento, você aprende a puxar o seu fio, você aprende a narrar, reportar e comentar. A grande escola para a formação de profissionais do microfone, aliás, do rádio em geral, da própria televisão, é o interior, indubitavelmente. Aqui em São Paulo, como o interior de São Paulo sempre foi uma fonte de produção de grandes narradores, né? Não só para São Paulo, também para o Rio de Janeiro. E o interior de Minas também. Jorge Cury, que é uma lenda, um fenômeno como narrador, é do interior de Minas. Jorge Cury! Dali, garoto, um bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Flamengo! Gol! A gente fazia fotografias como de um time de futebol e daí surgiu o nome do escrete do rádio. Eram valores de primeira plana no rádio. O Pedro Luiz, o Edson Leite, o Mário Moraes, o Darcy Reis, o Braga Júnior, o Fiore Giliotti, o Haroldo Fernandes, locutores, sem dúvida alguma, que se existissem hoje, também estariam ocupando os microfones das principais emissoras do país. E eu passei a gostar do futebol de São Paulo por causa dos locutores de São Paulo, porque eu achava que aqui em São Paulo estavam os melhores locutores. Eu peguei a época de Pedro Luiz, de Edson Leite, começo do Fiore Giliotti e alguns outros locutores, como o Flávio Araújo, que vocês conheceram, que eu sempre disse que acho que foi um dos melhores locutores esportivos do Brasil. Você ligava o rádio na Tupi, ouvindo o Haroldo Fernandes, ou na Bandeirantes, ouvindo Fiore Giliotti, ou antes, e eu vou citar aqui para você uma lenda, que é o Pedro Luiz. Pelé foge pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta, faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Espetacular a forma como ele enganou. Mas Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. O Pedro Luiz, ele é uma escola, porque quantos narradores que depois apareceram foram na linha, na cola da narração do Pedro Luiz. O Pedro Luiz era um locutor perfeito, né? Um locutor que tinha tudo que um locutor precisa ter. Pedro Luiz era pela perfeição. Pedro Luiz era pela perfeição com que ele se envolvia
em todas as jogadas. O Edson Leite, por exemplo, num lance de grande área, iria dizer confusão na área, e o Pedro Luiz iria dizer o nome de todo mundo em quem a bola bateu. Esquiafino dá para Miguel correu para Julio Pérez pela linha direita, contra-ataque perigoso do Uruguai agora, vai correndo o Julio Pérez agora pela linha direita, deu para Gija, Gija vai livre agora para a área, espetacular escalado de Gija, livre, entrou na área, tirou, agarra Barbosa, solta, gol do Uruguai, gol de Gija para o Uruguai. Barbosa errou sobre a bola num frango espetacular e o Uruguai marca o segundo gol contra o Brasil. Edson Leite era um locutor esportivo que brilhava mais do que qualquer outro ponto pela sua voz. Ele tinha uma voz muito bonita e ele tinha uma condição extraordinária. Enquanto os locutores esportivos tinham que caprichar na condição do agudo, o grande problema era você conseguir gritar um gol sem desafinar. O Edson Leite narrava um gol usando o grave da voz dele. Ele procurava colocar esse grave e era marcante, profundamente marcante, a maneira como ele sabia usar de forma notável o grave que ele tinha em sua voz. Para Paulo César, dá para Tostão, escapou de um contrário, outra pinta em cima de Valdemur, escapou também de Wright, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, rolou para Jair, depois chutou, gol! O Fiore era um poeta narrando, né? Nossa, Fiore foi um monstro na história do rádio esportivo. Um monstro na história do rádio esportivo. A minha narração poderia ser comparada a um poema de Castro Alves. A narração do Fiore Gilhote, nós teríamos que compará-la com Olavo Bilac. Era mais técnico, mais clássico. Também tinha suas frases de efeito. O Fiore era capaz de descrever assim um cenário que era emocionalmente envolvente. Ele era um romântico ao microfone. Ele criava situações de romantismo que encantavam ao ouvinte que o escutavam e o admiravam profundamente por esse lado poético que ele tinha de colocar nas transmissões esportivas que fazia. Balão subindo, balão descendo, já sabia quem era. Então abrem-se as cortinas. Isso é único, né? É uma marca registrada. Aquele cara que você já sabe que é o Fiore, já sabe que rádio é. Balão subindo, descendo, caindo na intermediária, São Paulina, corre então Fabinho, quem corta Ivan, suspendeu para o meio do gramado, balão subiu, caiu, ficou para o Neto, Neto domina minha bola, soltando bola, bola ficou na ponta para Fabinho, Fabinho joga em profundidade, corre então, vai para aquele setor, agora Tupanzinho, deixou para Fabinho, Fabinho tocou para Tupanzinho, correu, arrumou, virou, procura ali de fundo, escapou de banda na ponta do gol para Fabinho, tentou, chutou, para o Lecô, entrou no Fabinho, entrou, ganhou! Lateral batido, o Branco subiu, está muito bem o Branco, afasta, o juiz não parou o jogo, a bola de Bebeto, parou a zaga, pintou o segundo gol, Bebeto, Cirulino lá, Cirulino
Fácil para o Brasil. O Osmar era um artista. Ele era mais do que um narrador de futebol. Ele fazia da narração de futebol uma arte. Além de narrador, com muita emoção, ele era um show. Ele era um show narrando. É diferente. Ele fazia uma narração como se fosse um show. O Osmar, de certa forma, quebrou muitos parâmetros. Para mim é o maior narrador da história do rádio brasileiro. E o Osmar tinha algumas características insuperáveis aí para transmitir jogo de futebol. Uma dicção perfeita, uma voz forte, uma comunicação ótima e muito criativo. A partida recomeça. Olha o Edmundo dominando na área, olha o Edmundo, passou, pintou o gol! Gol! Edmundo animal! Edmundo animal! Edmundo animal no drible! Animal, animal, animal! Animal de novo para você, Edmundo! Gol do Verdão! Osmar, além de gênio narrando futebol, ele era um artista narrando futebol. Ele foi um divisor de águas da linguagem do rádio esportivo. Esse ritmo nervoso que tem hoje na transmissão no rádio ainda é muito em consequência do jeito que o Osmar transmitia jogo. Não é só dele, evidentemente, isso é toda uma herança de tantos locutores. Mas ele influenciou demais. Capaz de discursos homéricos depois de um gol, não é? Em que ele evocava a situação do país, a alegria do povo naquele momento. Aquele gol que deixou de ser só a transmissão de um gol, virou tudo, um discurso, etc., uma mensagem. Aquele gol do Corinthians, da conquista do título de 77, gol do Basílio. Vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou, vai tirar! Hoje mais do que nunca a cidade é do povo, festa do povo, Basílio pro pedaço, Basílio, 37 minutos do segundo tempo, doce mistério da vida esse Corinthians. Os locutores descreviam os gols e acabou. Osmar, ele mal descreveu o gol, descreveu lá o que aconteceu, narrou, etc. Tal. E depois ele entrou para aquela emoção, para aquele turbilhão que acontecia no Morumbi, e botou a cabeça dele para andar na cidade, nos cantos aí, e contar tudo, e, enfim, fazer uma declaração para aquele momento. Ficou muito acima de um padrão normal de bom locutor. Ele foi realmente um grande mestre, pelo menos é assim que eu vejo. Eu sou narrador por causa do Osmar, sonho de trabalhar como Osmar. Hoje a gente vive em São Paulo, mas total, o Osmar tem total influência na minha carreira, o Osmar Santos, que para mim é o maior narrador da história do rádio brasileiro. O Osmar Santos, para mim, é o cara, é o Pelé.
Escanteio na ponta esquerda, Alex para fazer a cobrança, só dá Corinthians que busca a vitória. Bateu Alex, tocou Paulinho, gol! O Silvério, ele tem essa técnica, que é a marca da escola do Pedro Luiz, né? É capaz de narrar com quem está a bola, quem está à direita dele para recebê-la, quem está à esquerda, quem está na marcação, onde ele está no campo, tal. Ele consegue ser muito técnico e muito rápido. É um dos grandes narradores de todos os tempos, um narrador de capacidade extraordinária, capaz de segurar a grande audiência da Bandeirantes. No começo eu pegava muito do estilo do Silvério, porque eu sempre achei o Silvério um brilhante narrador de futebol. Eu nunca me achei um gênio, eu sempre achei que eu sou um locutor simples, mas um locutor simples que procura acompanhar o jogo. A vida inteira eu dei muita intenção e muita atenção e muita importância a acompanhar o jogo. E eu faço isso até hoje, mesmo já mais velho, mesmo sem a rapidez que eu tinha antes, eu ainda consigo ser rápido para acompanhar futebol. E o Silvério conseguiu conciliar essa técnica, que é a escola dele, né, essa escola do Pedro Luiz, com a velocidade que o futebol atual exige. Os 2 gols do Brasil que eu narrei na final da Copa Brasil e Alemanha, foram 2 transmissões perfeitas, 2 gols narrados de uma forma perfeita e bonita, sabe? Então, isso eu falo para todo mundo, isso aí me marcou muito, me ajudou muito. E vem Brasil, vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Eu narrava tudo que você pudesse imaginar, era uma coisa assim meio de fanatismo. Tanto que eu fiquei lá em Tumirim nesse começo, antes de ir para Lavras, eu fiquei mais ou menos chamado como de maluquinho, louquinho, porque eu falava na rua, tudo que eu via eu narrava. E narrava boi passando, porque lá em Tumirim passava boi, né? Que ia de Tumirim para outros lugares. E eu narrava a passagem dos bois. Em Três Corações também, que eu vivi um período, não vivi, mas eu ia muito para as férias em Três Corações, na casa de vários parentes. Então isso daí me fez ficar chamando de menino maluquinho. Porque eu não queria ser o maior, nem ser o melhor, eu não queria nada, eu queria ser. Então eu queria ser locutor esportivo, me dedicava ao máximo. Por isso eu aprimorei a minha transmissão, mas eu encontrei muitos locutores bons pela minha caminhada e eu aprendi muito com eles. Pode ver que eu fiz uma coisa assim, bem misturada de estilo de transmissões e eu não fiquei com a minha transmissão encaminhada para um lado só. Ela ficou bem diversa, bem misturada. Carvajal no rebote, domina, na direita, cruzou para a área, vem a bicicleta, Cristiano Ronaldo, golaço, 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 golaço sensacional do melhor do mundo. Eu nunca sonhei em ser narrador, nunca sonhei em trabalhar em rádio, nunca sonhei em narrar a Copa do Mundo, nunca sonhei em narrar numa emissora do tamanho da Rádio Bandeirantes, nunca sonhei em narrar em emissoras de televisão. Narradores e locutores esportivos eu conheço muitos. Bons narradores e bons locutores esportivos eu não conheço muitos. Isso é dom. É óbvio que isso você nasce porque esse é como é que eu posso colocar para você? Não é uma profissão em que você se forma, sai com o canudo e você é o melhor. É diferente. Nilson César. 27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais 19 minutos em Barueri. Bate coração, será que vem o centésimo? Será que vem o centésimo? Será que vem? Será que vem? Será que vem? Partiu Rogério Bandeira!
história desse gol. Esse gol eu tive um pressentimento muito bacana, que o gol ia sair. Tinha certeza que o gol ia sair. Eu gritei gol, em vez de gritar Rogério, eu gritava 100, 100, 100. Foi fantástico. Modéstia, deixando a modéstia de lado, esse gol está muito legal. Com hora, com data, com cidade. São tantas horas. Dia tal de 2000 e tal. Cidade de Barueri. Partiu, Rogério, bateu! Foi fantástico. Eu, quando o Neymar estava no Santos, eu pedia muito para narrar jogos do Santos, quando possível, né? Eu queria muito, porque eu sabia que ele ia embora rápido e a gente ia perder esse grande craque, que é o diferencial do futebol brasileiro hoje. Então o Neymar era golaço. Tem um gol do Neymar, por exemplo, contra o Internacional, 2 inclusive, foram parecidos, que ele arrancou do campo de defesa, entendeu? E esse gol eu dei para ele de presente, num CD na época, né? Vem pro jogo, Gilberto Peixe, a bola foi solta para Neymar no meio de campo, escapou da marcação no primeiro, vai para a intermediária, vai se aproximando da grande área, Bolatti vem no corpo dele, tentou pegar, não pegou, Neymar vai fazer um golaço, vai fazer um golaço, vai fazer um golaço, o goleiro saiu, tocou pro cobertura, lindo, 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 aí foi golaço, aquela coisa toda. Abriu para Neymar, Neymar já parte na velocidade, Bolatti vem no corpo dele, Neymar escapou, levou no campo de defesa, já tá no ataque, vem pra entrada da grande área, vai ser um golaço do Neymar, tocou pro cobertura, golaço, golaço, gênio, 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 golaço, maravilhoso, incrível, excepcional, gol! Tem gols aí que deram certo. Aquele do Alex. Magrão dominou pela direita, tocou para Christian, enfiou para Alex, veio na corrida, chapéu no primeiro, saiu o Rogério, dá um chapéu no Rogério, pro gol! Golaço! Golaço no Morumbi! Alex, um golaço! O cruzamento enfiou para Christian no comando de primeira, para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, dá um chapéu, Alex, golaço! A transmissão não é só um cara que faz, né? É uma equipe toda, né? E a situação, você tem que trazer as pessoas para a sua transmissão. Você tem que fazer com que elas entendam o que está acontecendo. Cada um dos envolvidos na transmissão tem lá suas funções e suas missões, que normalmente não são fáceis, né? Eu não narro futebol para mim, né? Eu tento, você pegar minha transmissão, ela pode ter brincadeira tudo, mas ela é muito técnica. Né? Eu falo onde a bola está, se está na direita, na esquerda, no bico da grande área, na intermediária, na circunferência central. Então, se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai saber onde essa bola está. Acima de tudo, a transmissão ela é informativa. O narrador tem, de fato, essa função a mais, né? De envolver emocionalmente o ouvinte. Já o repórter e o comentarista, não. Para mim, transmissão é uma operação jornalística. A reação da torcida faz parte da transmissão. Aquele barulho, aquele som do estádio, aquilo faz parte de uma transmissão esportiva. E o locutor está ouvindo aquilo, está sentindo, está sendo empurrado por aquilo, né? Está sendo conduzido. Por mais frio que seja, por mais concentrado que esteja no jogo, no lance em si, toda aquela emoção do estádio acaba te tocando. A transmissão no estádio é muito mais emocionante. Você estar vendo a manifestação do público, você estar sentindo a vibração do jogador. Narrar futebol é único e simplesmente a minha maior paixão. É o que eu mais gosto de fazer na vida. Pode sair o terceiro brasileiro. Branco, capricha, garotinho. Alô, Sérgio Bastos, alô, Chico Rolho, alô, Souza, garotinho. Olha o Brasil com falta, Branco. Ele pega muito bem, atenção, Esperança, Branco. Grande raça de Branco. Rifa na sulipa, acima da gorduchinha pro gol! Brasil!
precisa vontade, precisa ter isso na determinação. E ele pegou e bateu e fez o gol brasileiro. Branco para o Brasil para liquidar uma partida dificílima. Brasil 3, Holanda 2 no placar, passa à frente o Brasil em bola parada. Branco que entra quando todo mundo criticava. Branco entra para decidir o jogo aos 33, 36 do segundo tempo. Branco explode a torcida brasileira. Vai garotinho, vai mancar outra vez. A Holanda tenta chegar na bola recuada para Tafarel. Na Globo, futebol.